Tem fase que a gente se sente simplesmente perdido. E às vezes a gente passa os nossos dias com a sensação de que deveria estar fazendo algo ou fazendo algo importante, mas às vezes não tem nem clareza sobre o que é. A gente não sabe para onde ir e não sabe nem mesmo por onde começar. Sabe aquela situação que você está numa estrada no meio do nada, sem placa nenhuma, sem sinalização nenhuma? Não tem mapa, não tem direção, mas por outro lado, você também sabe que não dá para você ficar onde você está. Quero te dizer que se isso está acontecendo aí na sua vida, respira fundo. Vamos bater esse papo hoje e quem sabe esse vídeo pode te ajudar e te dar um pouco mais de direcionamento. Oi gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios também para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida com mais tranquilidade, mais felicidade, mais alinhado com quem a gente realmente é e com quem a gente quer vir a ser. Se esse tipo de assunto te interessa, então te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente se revê mais vezes. Bom, gente, já quero começar compartilhando com vocês que eu vou estruturar esse vídeo da seguinte maneira. A gente vai começar aí com uma reflexão juntos, né? Levantando alguns pontos, algumas hipóteses, coisas importantes que talvez sejam relevantes de você identificar aí na sua vida. E depois, no final, a gente vai fazer um exercício breve, mas que pode te ajudar a ganhar muito mais clareza em relação a quais são os próximos passos que você pode dar, quais são as áreas da sua vida que você pode focar e como você pode fazer isso tudo. Bom, nos dias de hoje não dá pra gente negar o fato de que com o advento aí da tecnologia, né, com a internet, as redes sociais e a globalização do mundo que a gente vive, a gente é constantemente bombardeado com possibilidades e opções pra gente se deleitar, por assim dizer, né, e escolher. E a mensagem, apesar de muitas vezes não ser clara, mas ela fica meio que subentendida, é de que a gente pode escolher tudo, que existe um mundo de possibilidades. Só que a grande questão, por outro lado, é que essa promessa, ela ao invés de trazer muito mais liberdade pra gente, muitas das vezes ela nos paralisa. Com tantas opções aí, com tantas possibilidades, às vezes a gente se vê numa situação totalmente incapaz de fato fazer uma escolha. E é aí que muitos de nós caem nessa armadilha da gente ficar rodando em círculos enquanto se sente ansioso e angustiado pelo fato de estar ficando para trás. É o famoso paradoxo da escolha. Quando tudo é possível, nada parece ser bom o suficiente. E aí, num contexto assim, cada decisão que a gente toma traz o peso de todas as outras decisões que a gente está abrindo mão e deixando para trás. A gente acaba nesse mundo de possibilidades, por assim dizer, se iludindo e querendo encontrar um caminho perfeito, um caminho no qual as coisas vão dar certo logo de cara, no qual não vai demandar tanto crescimento assim, tanto esforço. Aquilo que às vezes vai trazer um sentido imediato, validação, reconhecimento. E além de tudo, aquilo que às vezes vai trazer certeza e que vai garantir que a gente nunca vai ter arrependimento nenhum em relação às nossas escolhas. Só que, por outro lado, a grande verdade é que um caminho assim, ele não existe. Enquanto a gente passa aí, às vezes, anos da nossa vida, né, esperando encontrar esse caminho, esperando encontrar essa direção, esse direcionamento perfeito, que realmente faz sentido com o que a gente quer fazer, como a gente quer construir a nossa vida, a gente acaba perdendo o essencial, que é a ação. E a grande questão, né, gente, é que o mundo das redes sociais, o mundo digital, ele só piora isso tudo porque ele incentiva muito a nossa comparação. A gente, do ponto de vista neuropsíquico, não está preparado para saber a vida de tantas pessoas simultaneamente, pessoas com uma realidade tão distantes e tão diferentes da nossa. Então a gente cai num ciclo da constante insatisfação e aí acaba ficando angustiado, ansioso por não ter aquilo que parece ser tão fácil para todo mundo ter lá fora. E aí, inevitavelmente, a gente também começa a se questionar o que é que a gente está fazendo com a nossa própria vida. E às vezes, mesmo que talvez você já até tenha uma certa estabilidade, parece que é pouco, sabe? Parece que. Ah, por que será que eu não tenho a mesma vida que o fulano, né? A gente passa, às vezes, muito tempo pensando no que a gente deveria querer e a gente esquece de colocar a nossa energia e no nosso foco no que é que a gente realmente precisa. E às vezes, gente, o que a gente realmente precisa é um propósito que vai sustentar o básico, que ajude a gente a cuidar da gente mesmo. Vai ser naquela rotina perfeita da influencer que levanta de manhã, vai pra academia, faz meditação, toma um shake não sei das quantas? Muito provavelmente não. Mas um propósito que vai ajudar a gente a construir aí uma base sólida para nossa vida,
que vem muito antes da gente querer ter conquistas aí que são instagramáveis, por assim dizer. A internet, ela traz muito essa ilusão, né, de que as coisas já nascem prontas. A gente tem muito pouco acesso aos bastidores da vida das pessoas, inclusive daquelas que a gente conhece no mundo real. Enquanto que a realidade de fato fora do mundo digital, ela é outra. Se você, assim como eu, como a maioria das pessoas, não herdou aí um caminho que já está pavimentado, que está direcionado com todas essas possibilidades de fato como uma realidade, tem uma coisa que a gente não precisa negar: você vai precisar tomar decisões. E quando a gente toma decisões, a gente vai ter que lidar até com a dor, o sofrimento de ter que abrir mão de todas as outras possibilidades para escolher uma. E sim, gente, escolher muitas vezes é dolorido e é extremamente desafiador. Porque é justamente isso, parte da premissa que a gente inevitavelmente vai ter que dizer não para uma série de outras coisas. E além disso, a gente escolher e a gente se comprometer com uma escolha significa que a gente está correndo o risco de se equivocar. E essa paralisia que às vezes a gente sente, às vezes até essa paralisia em descobrir o que realmente a gente gosta, o que realmente faz sentido para a nossa vida, ela não vem de um lugar de preguiça e muito menos de falta de capacidade, mas ela muitas vezes é medo. Medo de escolher errado, medo de desperdiçar tempo, de não atender às expectativas do mundo e até mesmo às próprias expectativas que a gente muitas vezes se cobra um monte. Mas aí, com tanta cobrança e com tantas expectativas que precisam ser atendidas, a gente acaba paralisado, sem fazer nada, porque nada vai conseguir de fato atender a todos esses critérios, me entende? Só que a grande questão que eu quero dizer para você aí que está se sentindo perdido é que nenhum caminho ele vai se mostrar certo ou errado antes dele ser trilhado, antes dele ser caminhado. Não tem como. É justamente andando que a gente vai ajustando a rota e descobrindo o que é pra gente e o que não é. Veja bem, não tem como a gente fazer essa descoberta sem nem mesmo experimentar. E justamente viver esse processo vai exigir que a gente abra mão das nossas certezas, que a gente corra o risco de fazer uma escolha equivocada, que talvez a gente tenha que voltar atrás. Mas essa é justamente a diferença entre a fantasia e o mundo ideal e o mundo real. Enquanto na idealização e no mundo perfeito tudo é prometido meio que quase sem esforço nenhum, o mundo real, por outro lado, vai exigir escolhas, paciência e resiliência. E sair desse lugar de paralisia, da gente se sentir totalmente perdido, sem direcionamento, não tem a ver com uma grande ideia ou com ter a motivação ideal. Aliás, eu já te digo que se você está esperando ter a motivação ideal ou o momento certo, já vou te adiantar que nada vai acontecer assim. As coisas não caminham dessa forma. Porque se a gente espera se sentir motivado para fazer o que precisa ser feito ou para entrar nessa jornada de descoberta, a gente acaba que não faz nada. E eu já devo te dizer que se você está se sentindo perdido hoje, muito provavelmente vai ser muito difícil você se sentir motivado. Sair desse lugar de paralisia, por outro lado, eu acho que fala muito mais sobre a nossa capacidade de resiliência. E eu já posso te adiantar, ser resiliente não faz com que a gente se sinta resiliente. Quando a gente está passando por uma situação na qual a gente está sendo resiliente, a gente provavelmente, na realidade, vai se sentir extremamente desconfortável. E toda escolha real, ela vai exigir uma série de riscos e de incertezas. E justamente nesse caminho aí da resiliência e das escolhas e das incertezas, tem uma coisa que muita gente não fala, que é sobre a frustração. E talvez seja justamente isso que você esteja vivendo agora. Crescer, aprender, construir algo que seja significativo pra gente envolve muita frustração. E olha só, esse não é um sinal de que as coisas estão erradas, sabe? Porque eu quero te dizer uma coisa: existe um espaço muito interessante entre o não saber e o saber. Às vezes a gente tem a tendência de achar que entre o não saber e o saber tem que ser o mais rápido possível, que essas duas coisas têm que ser quase que grudadas. Eu descubro que eu não sei e o mais rápido possível eu já vou estar sabendo, ou o mais rápido possível eu já vou desenvolver uma certa competência ou uma certa habilidade. Só que por outro lado, na realidade das coisas, é que esse espaço ele é muito grande. E esse espaço aqui entre o não saber e o saber é extremamente desconfortável. Vai ser aqui que a gente vai se sentir inseguro, lento e muitas vezes incapaz, inclusive.
Mas o mais louco e o mais bonito disso tudo é que justamente nesse espaço aqui é que a real aprendizagem de fato acontece. Para eu sair do não saber para o saber, vão ter muitos altos e baixos, e vai ter toda uma jornada que vai precisar ser percorrida. E o que eu quero te dizer aqui é que não tem atalho que vai levar a gente diretamente à clareza, que vai levar a gente diretamente a descobrir algo que vai trazer mais sentido para a vida da gente. Não vai ter algo que vai diretamente fazer com que a gente aprenda ou que a gente desenvolva uma nova competência, uma nova habilidade. E a grande questão é que se você não aceita que esse espaço existe, além de você continuar angustiado, você não vai passar pelo processo de aprender. E a gente corre o risco de pular de uma ideia para outra, de um lugar para outro, pensando: o que será então que vai dar certo de primeira? O que será então que já vai trazer todo o sentido da minha existência? O que será então que vai de fato cumprir com toda essa lista de critérios e com esse mundo no qual tudo é possível e tudo é perfeito e é tudo maravilhoso logo de cara? Só que aí a grande questão é que a gente se decepciona por nunca encontrar isso. E eu diria, inclusive, que a gente tem um problema que a gente aprendeu ou foi muito reforçado, assim, a fugir o máximo possível da frustração, a fugir o máximo possível desse lugar de não saber e a gente chegar o mais rápido que der nesse lugar de saber. E aí que a gente evita o caminho que possa envolver qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer demora, qualquer imperfeição. A gente acaba internalizando às vezes a ideia de que se alguma coisa é difícil, então significa que não é pra gente. Por outro lado, quanto mais você se permite habitar e estar nesse lugar justamente de transição com todos os seus altos e baixos, entre o que você não sabe e entre o que você ainda está aprendendo, mais você fortalece a sua capacidade de lidar com os desafios reais da vida. E o mais louco de tudo, mais você está aprendendo. A diferença, gente, em quem avança e quem trava, na grande maioria das vezes, não tem a ver com talento, não tem a ver com aprender rápido, não tem a ver com descobrir rápido, inclusive. Mas tem justamente relação com a nossa tolerância e a nossa capacidade de lidar com a frustração até você chegar lá o que vai te levar à resposta, até você chegar lá aquela competência ou aquela habilidade. É quase como a gente aprender uma língua nova ou aprender qualquer coisa nova no colégio, na faculdade, sabe? A gente começa não sabendo e a gente se frustra pra caramba até a gente aprender aquela língua, até a gente se tornar fluente. Vai ter uma série de incertezas, vai ter uma série de altos e baixos, uma série de erros, uma série de tentativas diferentes. Você vai fazer aula, você vai falar com pessoas, você vai ver vídeo no YouTube, você vai descobrir às vezes que você tá muito cansado, que você não aguenta mais, que você quer desistir de tudo. Mas com o tempo e persistência, aí sim essa nova língua aí vai se desenvolver e você vai se tornar fluente. E justamente esse é o caminho da resiliência. Não é sobre você ser forte o tempo todo, mas é justamente sobre continuar entendendo que o nosso melhor de hoje talvez seja só 20% do de ontem, mas ainda assim é nosso melhor. E ainda assim isso significa constância. Lembre-se do que eu disse para você, quando a gente está sendo resiliente, a gente não se sente resiliente, a gente se sente frustrado. As pessoas às vezes pensam que sucesso e resiliência é chegar no saber o mais rápido possível, mas não é sobre isso. Sucesso e resiliência vem justamente do quanto você consegue tolerar o espaço de aprendizagem, o espaço que existe entre o não saber e o saber. E, portanto, quanto que é que você consegue tolerar a sua frustração. E olha só, eu não tô falando que, já que você se sente perdido hoje, já que você está justamente em algum lugar nesse espaço entre o não saber e o saber, que você pode simplesmente ficar aí sem fazer absolutamente nada. Lembra de novo do processo de aprendizagem. A gente vai aprender por meio da ação. E eu acredito muito na frase que diz que caminha que o caminho se abre. Lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo? A gente precisa experimentar, a gente precisa ir para a vida, a gente precisa tentar coisas, falar com as pessoas, estar aberto, pesquisar, ver vídeos no YouTube, fazer um pouco com que esse movimento aconteça para a gente finalmente descobrir o que é pra gente, o que não é pra gente, o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido pra gente, o que é um valor importante e o que é um valor que é negociável. Isso me faz pensar até um pouco sobre
Relacionamentos, eu sei que não tem uma ligação direta com o tema do vídeo, mas eu penso assim, quando eu tive lá o meu primeiro namorado no ensino médio, eu não tinha clareza nenhuma do que eu buscava num relacionamento, apesar de saber que eu sempre tive a vontade e o desejo de ter um relacionamento de longo termo, né? Mesmo quando eu não conseguia admitir isso pra mim mesma, que eu queria casar e ter uma família. Mas, por outro lado, foi justamente nesse espaço do não saber, no qual eu fui me relacionando com pessoas diferentes, que eu fui descobrindo coisas do tipo assim: poxa, mas tal coisa que eu tinha nessa relação com fulano era muito ruim, eu não quero mais isso. Por outro lado, outra coisa específica que ele me oferecia era muito bom, e nesse relacionamento de agora eu não tenho e tá me fazendo muita falta. Foi aí que eu consegui, por meio da experiência, ir identificando o que era para mim e o que não era, o que era negociável e o que não era negociável, o que era que eu de fato precisava enquanto Letícia, para além do que as outras pessoas falavam que eu deveria buscar ou querer, ou que fosse uma pessoa assim ou assado. É muito louco isso até, porque uma coisa que eu posso contar para vocês da minha vida pessoal, morando aqui na Suécia, por exemplo, as pessoas acabavam tendo uma expectativa de que eu ia encontrar um parceiro estrangeiro aqui. E é muito curioso ver que até eu cheguei a ter um relacionamento com uma pessoa que era daqui, e eu aprendi muitas coisas nessa relação, nesse relacionamento, mas hoje eu sou casada justamente com uma pessoa da mesma nacionalidade que eu, e que eu conheci justamente aqui onde eu moro. E às vezes as pessoas falam assim: "Ah, nossa, foi tão longe para encontrar outro brasileiro". Só que ao longo do caminho eu fui entendendo que essa expectativa em relação à nacionalidade ou em relação a eu ter um relacionamento com um outro homem que fosse latino, mesmo que não fosse brasileiro, que era algo como visto por pessoas externas a mim, inclusive como negativo, na realidade para mim era algo extremamente positivo, porque eu conseguia me conectar mais com essas pessoas, eu me sentia mais próxima delas. Isso significa que eu intencionalmente, né, saí por aí buscando parceiros brasileiros ou latinos? Não. Mas foi algo que eu descobri sobre mim ao longo do caminho e no fim a vida se encaminhou, né, e hoje sou casada com um outro brasileiro. Mas é justamente isso que eu falo da gente percorrer a jornada, da gente estar aberto para as experiências. Quando a coisa está só no mental, a gente não tem capacidade, espaço para sentir, para viver, para estar na vida, para aí sim a gente conseguir sair desse lugar que a gente se sente perdido. Se a nossa vida não está em movimento, não tem como a gente deixar de se sentir perdido. É aquela mesma metáfora que eu dei da estrada, sem sinalização, sem placa, sem mapa, sem bússola, sem nada. Você está perdido ali, você não sabe para onde ir. Mas ficar parado num lugar que você já sabe que você não pode estar, não vai facilitar. Mas talvez andar, encontrar alguém no meio do caminho, pedir uma informação ou lá na frente ver uma sinalização, isso talvez te ajude, facilite passo a passo a fazer com que você reencontre o caminho que é para você, que faz sentido para você. E é só assim, gente, que a gente vai conseguir encontrar mais sentido nas coisas. É só assim, inclusive, que a gente vai descobrir o que a gente precisa para construir o nosso próprio caminho. E eu sei que talvez falar todas essas coisas possa ser um pouco abstrato. Então, justamente por isso, agora nessa parte final, eu quero trazer para vocês um exercício simples, mas que talvez vai te facilitar a ganhar um pouquinho mais de clareza nisso tudo. Eu quero te perguntar, dentre as áreas da sua vida, quais delas você acha que contribui mais hoje ou que tem mais peso para você se sentir perdido? Eu gosto de pensar de que eu sei que isso é algo simplista, tá? Mas para a proposta aqui desse exercício vale a pena. Eu gosto de pensar que a nossa vida, ela é dividida, ou ela pode ser dividida na realidade, né, entre 3 ou 4 áreas principais. A primeira delas a gente pode falar que é o autocuidado, depois os relacionamentos, depois a gente tem, claro, a vida profissional e por último, se fizer sentido para você, a espiritualidade ou a vida espiritual. Então, hoje, na sua vida, qual dessas áreas que tem mais peso ou que contribui mais para você se sentir perdido, para você se sentir paralisado, travado? É o autocuidado? Será que tem questões com relação à sua saúde mental? Ou talvez seja a sua carreira, as suas relações? Talvez você queira encontrar um parceiro, uma parceira, constituir uma família e não sabe muito bem o que fazer, se sente perdido nessa área. Ou talvez você esteja buscando, né, encontrar uma carreira que faz sentido para você, que vai prover o seu sustento, que vai te dar mais segurança, mais estabilidade.
Então escolha aí uma área dessas 4 e vamos começar a investigar por aí, por essa área, com esse ângulo, com essa visão. Como a gente vem discutindo, né, ao longo desse vídeo, não tem como a gente encontrar um direcionamento, não tem como a gente deixar de se sentir perdido se a gente estiver parado. A gente vai precisar de movimento e de ação. Então, pensando aí nessa área da sua vida, para a gente começar a endereçar e começar a trazer um pouco mais de movimento para essa área, o que que é que você acha que você precisa adicionar, remover e mudar? Eu diria aqui, gente, que essas 3 palavras, elas são chave quando a gente se vê diante de desafios da vida ou quando a gente se vê numa situação no qual a gente está um pouco infeliz com a nossa vida e a gente precisa trazer mudança, quer transformar a nossa vida um pouco para melhor. Elas ajudam muito e têm uma força muito grande a trazer clareza para aquilo que está trazendo incômodo ou insatisfação para a gente. E vale a pena a gente relembrar, inclusive, que quando a gente está falando de adicionar, de remover e de mudar, a gente pode estar falando sim de hábitos, de pessoas, de comportamentos e inclusive de mentalidade. E agora o que eu te convido a fazer é colocar essas 3 coisas aí em prática. Eu sei, gente, muito bem que quando a gente se sente perdido, não é nada fácil, é algo pesado, é muito difícil em alguns momentos. Mas por outro lado, eu espero realmente que essa reflexão e esse breve exercício possam te ajudar a ganhar um pouco mais de clareza. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre propósito e que eu acho que se conecta muito bem com esse tema. Eu vou deixar ele aqui no final e alguns outros vídeos também na descrição. Eu vejo vocês por lá, se cuidem. Um beijão, tchauzinho.